Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu resolvi um problema real que eu passo todos os meses e provavelmente você passa também, então pode te economizar um grande tempo usando o cursor. Eu demorei mais ou menos uns 30 minutos para fazer isso, mas você pode fazer também com o Cloud Code, o Gemini, qualquer ferramenta de código com IA. Um fato curioso é que eu estou num grupo do WhatsApp de pessoas ali interessadas em utilizar IA, e o Bruno Okamoto, que depois eu acabei descobrindo que ele é um influenciador aí, também grava vídeos para a comunidade de tecnologia, ele mandou essa mensagem aqui lá no grupo, e aí eu já tinha resolvido esse problema para mim. Eu uso o Itaú também, eu tinha resolvido esse problema para mim no ano passado. Quando ele mandou essa mensagem eu falei, bom, posso te ajudar, deixa eu ver aqui como que eu posso te mandar esse meu sistema. Mas o ponto é que o meu sistema ele era muito pessoal, cheio de informação minha, assim, eu não me preocupei muito com organização, porque é um sistema que eu uso só no meu computador. Então eu resolvi testar o método que eu venho construindo há mais ou menos uns 3 meses para ser mais eficiente com IA, para resolver qualquer problema com IA, o tal do Vibe Code, né? Eu sou desenvolvedor, mas hoje dificilmente eu escrevo uma linha de código e tentando sempre utilizar da melhor forma. Então eu resolvi testar o meu método e entregar para ele ali um sistema que pudesse ajudar ele também nesse mesmo problema, que é você pegar uma fatura ali do Itaú em PDF, extrair todos os seus custos do cartão de crédito de uma maneira confiável, né? A fatura ali do Itaú ela vem de uma forma muito desestruturada, que não é tão simples assim você fazer um regex, você fazer uma extração, e isso leva muito tempo. Então já tinha resolvido esse problema ano passado, resolvi de novo, demorei mais ou menos uns 30 minutos, mandei para ele. Vou inclusive perguntar qual que é o feedback dele, se ele está utilizando ou não, se ajudou ou não. Mas eu testei aqui com 3 faturas e pegou perfeitamente as 3 faturas. Então para você que se sente travado aí com essas ferramentas, não consegue avançar muito bem, gasta muito tempo, perde muito trabalho que foi feito porque a IA se perde, você tem que voltar tudo de novo. Você sente que fica nesse loop de você pensa, tem uma ideia muito foda, vou executar, mas aí depois de 5, 6 horas ali batendo cabeça você desiste. Esse vídeo aqui é para você. Eu vou mostrar todos os prompts que eu usei do zero, do início mesmo até o final, com o app já rodando. Como eu disse, eu não sou um vibe coder, eu sou um desenvolvedor aí, eu trabalho há bastante tempo na área, eu tenho uma empresa que é a House, que a gente entrega tecnologia para outros clientes aí no B2B, então eu trabalho com isso o dia inteiro, desde o primeiro mês do ChatGPT eu uso, então eu vou deixar até aqui quanto que eu gastei de cursor no mês passado, que a gente está implementando um sistema interno de gestão para substituir o ClickUp. Então assim, esse método aqui é de fato o que eu uso e eu estou sempre buscando melhorar ele para que eu consiga ser mais eficiente, gastar menos e gerar um melhor resultado de código e que o meu time também consiga fazer isso. Então eu vou te entregar esse método aqui nesse vídeo. Bom, para começo de conversa, eu preciso dizer que o problema em si maior que eu vejo as pessoas passando primeiro, ficar escolhendo ferramenta e achando que o problema que ela está passando ali naquele momento é da ferramenta, mas na maioria das vezes não é. Eu uso Gemini, eu uso o Codex do GPT, a extensão, eu uso o Cloud Code, eu uso o cursor literalmente, porque eu tenho a assinatura de todos eles e às vezes eu faço isso pelo menos uma vez por mês, de usar cada uma para ver qual que está se saindo melhor. Por exemplo, no ano passado eu usei muito o Cloud Code, mas nesse ano eu estou preferindo o cursor. Assim, eu não sei explicar o motivo, mas esses projetos têm atualizações constantes e no momento atual, na atualização atual, eu estou preferindo o cursor. Ele tem se mantido respeitando mais as minhas regras. Então eu prefiro usar ele. E aí geralmente o problema se resume em você não passar as instruções corretas. Literalmente você tem que passar uma receita de bolo para ir a seguir. O problema geralmente é deixar muitos gaps em aberto, deixar muitas coisas em aberto que a IA vai fechando da maneira que ela acha melhor, que não necessariamente é a maneira melhor para o seu projeto. E aí você deixa a IA decidir demais no seu lugar. Então é como você chegar para um engenheiro, o melhor engenheiro de obras aí da sua cidade, e falar, porra, eu quero uma casa muito maneira. Vai lá construir. E aí você vai ver o cara construir uma casa que não tem nada a ver com o que você estava pensando. Mas vamos lá, já pulando aqui para o método, como é que funciona. E eu vou deixar, eu vou colocar aqui na tela alguns prints, alguns exemplos, o sistema rodando. E eu vou deixar todos os prompts que eu utilizei também organizados para você poder acessar. Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa ter uma ideia e que essa ideia esteja clara para você mesmo e documentada. Porque quando a gente tem uma ideia, é só uma ideia. Então você pode ir para caminhos completamente diferentes, a sua ideia pode se expandir demais, pode ficar muito abstrata. O primeiro passo é você trabalhar bem a sua ideia e você vai documentar ela num documento que a gente chama de one page.
Então eu vou mostrar aqui como que eu fiz isso aqui com o Cloud Code. Primeiro, para trabalhar a ideia, Cloud Code não, né? Desculpa, o Cloud versão web chat mesmo. Primeiro, para trabalhar a ideia para o planejamento, eu faço uma etapa inicial nas ferramentas de chat, ou eu uso o Cloud ou eu uso o GPT, e aí depois que tudo está organizado, aí sim eu vou para o cursor. Então primeiro você vai criar esse documento chamado One Page. O One Page é um documento que você é obrigado a fazer escolhas, basicamente justificar por que aquela sua ideia é boa para você mesmo. Bom, e o primeiro passo depois do One Page é você quebrar o seu problema em problemas pequenos, para você ir resolvendo um a um. O problemão desse app que eu fiz seria extrair tudo da fatura e ler a fatura, né, extrair todos os gastos e colocar isso num sistema para ser importado. Mas isso é um problema muito grande. Não vai ser resolvido dessa maneira, você colocando o melhor prompt que seja de uma vez só, explicando o problema e jogando lá, você achar que o sistema vai criar uma aplicaçãozinha ali, que é uma aplicação pequena essa, né, que vai funcionar bem de cara, não vai, provavelmente vai gerar um monte de lixo, provavelmente você vai ter dificuldade de prosseguir e provavelmente você vai ver que tem um monte de gap, coisa que ele deixou mocada, integração que não tinha que fazer, então não faça isso. O que você vai fazer é quebrar o problema em problemas pequenininhos. Então, você vai resolvendo esses problemas depois de uma maneira bem step by step. E aí isso garante que a IA sempre está com o contexto necessário para trabalhar e seguindo aquela receita de bolo que eu comentei. Então, qual que foi o primeiro problema que existia? Interpretar a fatura. A fatura ela vem num PDF totalmente desestruturado com bastante informação que às vezes até se você jogar no GPT ali de chat, ele se embola, porque não é uma estrutura fácil de você entender. O que eu fiz? Eu falei, olha, Cláudio, eu vou te mandar print de cada página da fatura, porque eu quero que você faça uma documentação explicando como que é estruturada essa fatura, sem falar muito o que eu ia resolver. Então eu mandei print da página 1, print da página 2, print da página 3 e eu deixei ele interpretando. Depois, o que eu fiz? Eu falei, agora eu quero que você gere uma documentação de como que essa fatura é estruturada, porque todas as faturas são estruturadas da mesma maneira. E depois eu falei, eu quero que a gente arquitete um sistema que ignore todo o barulho e foque só nos gastos, só no que foi consumido no cartão de crédito. E aí sim você dá um contexto muito bom e muito delimitado para a sua ferramenta de IA que você vai usar para codar. Se eu não tivesse feito isso, pode ter certeza, se você quiser, inclusive, faça o teste aí, joga a fatura e pede para ele extrair. Aí ele vai começar, às vezes, a extrair os juros, se você parcelasse a fatura, a data de pagamento, o nome, um monte de coisa que você não está preocupado. Então, quando você faz isso, você garante que você está resolvendo o problema certo. Isso gera economia de custo também, né? Tudo que você está gerando de código que você não vai usar, você está gastando dinheiro à toa. Então, já com o contexto completo de um pedaço do problema, qual que é o próximo passo? Arquitetar e planejar a solução. Você vai arquitetar junto com a IA e planejar a solução. Se você for mais técnico, isso vai ser mais fácil para você. Você vai ter uma arquitetura e um planejamento da solução muito detalhado. Se você for um pouco menos técnico, deixa a IA te ajudar, mas você vai... você vê os meus prompts, inclusive, que não tem nada demais aqui nesses prompts. Você mesmo pode usar e fazer. Bom, primeira versão simples. A sua primeira versão do problema que você está querendo resolver tem que ser simples. É muito comum que você já tente resolver o problema também de uma maneira muito sofisticada e não precisa. Então você vai construir um protótipo, que aí as coisas são mocadas só para você ver a navegação, ou a MVF, Minimum Valuable Feature. Então esquece por enquanto o MVP, você está tentando resolver um probleminha, uma feature que você garante que você está no caminho certo. Qual que é a nossa aqui no caso? Que eu consiga jogar o PDF e ele consiga identificar os gastos da fatura corretamente e extrair isso corretamente. É isso, só isso. Só isso. Aí eu tenho que ter um front-end para eu fazer o upload dessa fatura em PDF? Não, isso já é outra feature. Deixa ela no seu computador mesmo e roda ali no terminal junto com o código que vai ser gerado.
Ah, eu preciso importar isso para o banco de dados. Não, você só precisa garantir que o seu código consiga ler essa fatura. Dentro desse planejamento, você precisa fazer um mapeamento de processos. Eu falei completo em outro vídeo como que eu faço um mapeamento de processos e como eu fiz o da empresa inteira, mas aqui no nível bem micro, eu estou te falando como que a gente vai fazer o mapeamento de processos de uma aplicação bem simplesinha. Ele se aplica para tudo, o mapeamento de processos, principalmente quando você está lidando com IA, e você não vai fugir dele aqui. Faz o mapeamento dos processos que você quer resolver. E no caso aqui, o meu é um só. Vou te mostrar aqui como que é o prompt que eu usei, mas é só um mapeamento do processo, que é a extração, pegar o PDF e extrair as informações que eu quero. E muito importante aqui é você sempre voltar a IA para o foco. Você tem que acompanhar ali, ver o que ela está fazendo. Se você vê que ela está se perdendo, inclusive nesse exemplo aqui que eu estou colocando na tela, você vê que ele já estava começando a fazer arquitetura de banco de dados, fazer coisas que eu não pedi. Eu falei, opa, volta e faz só o que eu te pedi. O terceiro ponto é você criar os agentes do seu projeto. Essa parte é importantíssima também e ela garante que você vai ter uma consistência na geração do seu código. Eu gosto de trabalhar com um agente para documentação, um agente arquiteto, que vai te ajudar a manter a consistência da arquitetura nas próximas funcionalidades que você for fazer, um PO, que é basicamente para ir organizando ali o trabalho, um executor, e esse executor ele precisa ser um especialista em cada stack que você vai utilizar. Então, se tem o front-end em Next, em React, faz um executor especialista em front-end com todas as bibliotecas que você está usando, o TanStack Query, React Hook Form, React, Next e por aí vai. E faz um para o back-end também com todas as stacks que você está usando, todas as bibliotecas, todos os problemas que você tem que resolver, a arquitetura que você escolheu também, isso é bem importante. E um revisor. O revisor ou um revisor básico, dependendo do tamanho do seu projeto, ou revisor de back-end, revisor de front-end, revisor de arquitetura. E eu faço double, triple, fourth check. Então eu pego o revisor, eu faço um checklist para ele sempre passar, mas eu faço uma, eu rodo duas, eu rodo três, eu rodo 4 vezes. Isso ajuda demais também a manter a consistência do código que você está gerando. E na execução, eu uso geralmente inicial o modo plan. Isso tem no Cloud Code, tem no Cursor também. Eu vou fazendo sempre o planejamento e depois eu vou executando, acompanhando ali as tasks que ele está fazendo para ver se tem ou não tem alguma coisa errada. Eu reviso também o planejamento. Antes de executar, ele permite que você edite o planejamento. Existe as to-dos, você cria ou remove ou faz uma alteração, e depois que você clica em build, aí sim ele começa a executar. Eu faço bem pequenininho, né, como eu estou te falando, e depois eu vou acompanhando. Faço esses doubles, triple check com o revisor, e eu sempre, depois de tudo feito, eu peço para ele simplificar. Eu peço para o agente que está executando voltar. Depois que às vezes eu já comitei essa funcionalidade, eu peço para ele voltar em busca de complexidades, gambiarras que ele gerou, e eu peço para ele simplificar. E assim a gente vai garantindo que o nosso código vai crescendo de uma maneira escalável. Então você não fica se repetindo, que é um problema muito grande da IA, né? Ela faz 3 funções diferentes que fazem a mesma coisa. Para manutenir depois é muito difícil. Eu garanto que eu não estou com gambiarra, que eu não estou com mock, né, com coisa que era para estar funcionando e não está no meu código. E esse método, como eu falei, é bem simples. Eu utilizo ele diariamente para resolver os problemas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considera se inscrever aí no canal, considera deixar um like, um comentário, vai me ajudar bastante, vai me ajudar a saber o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão. Eu pretendo trazer mais vídeos dessa forma, mais mão na massa, né, em paralelo com os vídeos onde eu falo um pouco mais da minha experiência como empreendedor e como ajudar outros founders ali a criar projetos e governar projetos com tecnologia. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, até a próxima, valeu!